guys, how are you? Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem daí de casa, que é o Teacher André, e hoje nós vamos dar continuidade à Unit 6, mais precisamente a gente vai iniciar aqui a Lesson 2, lição 2, tá bom? Então, open your book on page 62 and 63, 62 e 63, tá bom? Nós vamos iniciar aqui então pela página 62. Deixa eu selecionar aqui. Opa, não, essa aqui. Muito bem. Olha só, deixa eu ampliar aqui. Eu tenho aqui mais uma história aqui do nosso livro, né? Tem um texto aqui, um quadrinho aqui que a gente vai acompanhar aqui a leitura, tá bom? O título é Professor Green's Robots, né? Os robôs da professora Green, tá bom? Aí você poderia me perguntar, mas Teacher André, professor em inglês não é teacher? Aí eu respondo para você, também, mas a palavra professor também é usada para professor. Só que existe uma pequena diferença, então o que é que eu quero que vocês compreendam qual é a diferença? Teacher, a palavra teacher significa professor, mas geralmente aquele professor que trabalha em escola, tá bom? E professor é aquele professor que trabalha em universidade, tá bom? Então, a diferença básica é essa, mas teacher, de um modo geral, é professor, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, o título aqui da nossa unidade é Professor Green's Robots, os robôs da professora Green, tá bom? Lembrando que professor pode ser professor ou professora, tá bom? Essa é a diferença. Primeiramente, eu quero convidar vocês para que a gente possa acompanhar a leitura, né? Eu vou colocar o áudio e aí a gente vai acompanhando a leitura. Após esse momento, o Teacher André vai tirar algumas dúvidas de algumas expressões que aparecem na nossa história de hoje. Então, let's listen, aqui ó, listen and read. Vamos ouvir e ler, tá bom? Listening 3. Listen and read. Professor Green's Robots. Good morning, Professor Green. Come in, Junior Crew. I'm glad to meet you. Are these your famous robots, Professor Green? Yes, they are. My robots help me in the house. They're very clever, but they're sad. What's wrong, C93? I always fold clothes and make the bed. I'm tired. I often vacuum the carpet. I sometimes wash the dishes. I never play. Okay, robots, let's play. My robots are happy. Thank you. They're good at soccer, too. Muito bem, pessoal. Conseguiram acompanhar a leitura? Legal, muito bem. Good, very good. Então, olha só, no primeiro quadrinho aqui nós temos a nossa turma, né, lá do jornal, né, visitando Professor Green, né, professor verde, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, professora verde. Então, Professor Green, eles foram até a casa dela, então chegaram aqui e cumprimentaram, né, Good morning, Professor Green. E aí ela diz,
Come in, Junior Crew. Entrem. I'm glad to meet you. Prazer em conhecê-los, né? Essa forma aqui, I'm glad to meet you, é uma outra forma de dizer que prazer em conhecer, né? Poderia ser I'm nice to meet you, nice to meet you. Pode ser também I'm glad to meet you, ok? No segundo quadrinho, quando eles entram, né? Eles já observam os robots, né? Os robôs fazendo algumas atividades de casa, né? Atividades domésticas. E aí ela faz aqui uma pergunta, ó. Are these your famous robots, Professor Green? Esses são os seus famosos robôs, Professor Green? E aí ela pega e diz assim, ó. Yes, they are. Sim, eles são. My robots help me in the house. Os meus robôs me ajudam em casa. My robots help me in the house. Meus robôs me ajudam em casa. They're very clever, né? They're very clever, but they're sad. Presta atenção. Pay attention aqui, ó. Eles são muito inteligentes, né? Clever. Essa palavra é uma outra palavra para inteligente, tá bom? Ó, they're very clever, mas they're sad. Mas eles estão tristes, né? Se você observar a carinha dos robôs, ó, realmente eles estão tristes. E aí, ele aqui vai perguntar para esse robô em específico. What's wrong, C93? O que está errado, C93? Que é o nome deles, ó. Eles têm um nome aqui no peito. Um número, uma letra e um número. Aí ele diz aqui, ó. I always fold clothes and make the bed. Eu sempre dobro roupas e arrumo a cama. I'm tired. Eu estou cansado. I always fold clothes and make the bed. Eu sempre dobro as roupas e faço a cama. I'm tired. Aí ela foi perguntar para o segundo robô, ó. E aí ele diz aqui, ó. I often vacuum the carpet. Eu, com frequência, aspiro o tapete no caso, né? I sometimes wash the dishes. Eu, às vezes, lavo a louça. E aí ele faz aqui uma revelação, ó. I never play. Eu nunca brinco ou jogo, né, no caso. I never play. Eu nunca. Pessoal, preste atenção nessas palavras que apareceram aqui, ó. Always, que é sempre. Often, que é frequentemente ou com frequência. Sometimes, às vezes. E never significa nunca. Repetindo, ó. Always, often, sometimes, never. Tá bom? Preste atenção nessas palavras. Always, sempre. Often, com frequência ou frequentemente. Sometimes, às vezes. E never quer dizer nunca. Tá bom? Então ela disse aqui, ó. I never play. Eu nunca jogo, eu nunca brinco. E aí a nossa turma resolveu promover uma brincadeira, né? Ok, robots, let's play. Ok, robôs, vamos jogar. E aí, Professor Green diz assim, ó. My robots are happy. Meus robôs estão felizes. E agradeceu. Thank you. Obrigado. Aí ela faz uma revelação aqui, ó. They're good at soccer too. Eles são bons no futebol também. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar daí de casa, tá bom? Ok, pessoal. Now, open your book on page 63, página 63. E eu quero que vocês observem aqui no alto da página, aqui no topo, tá bom? Olha só, eu tenho aqui os nossos robots fazendo atividades aqui de casa, né? E aqui na primeira frase, ó, ele diz assim, ó. I always fold clothes. Eu sempre dobro roupas. I always fold clothes. Eu sempre dobro roupa. Já o segundo robô diz I sometimes cook dinner. Eu, às vezes, cozinho o jantar, faço o jantar. E aqui eu tenho, ó, pessoal, esses quadrinhos aqui indicando a frequência, ó. Por exemplo, aqui estão pintados os três, ó.
Então, aqui representando always, que é sempre. Então, sempre tá aqui fechadinho, né? Todos os três. Often, que é com frequência. Não é tanto como sempre. Então, ó, often, com frequência. Sometimes é às vezes. É menos que often. E o never, a gente já sabe que é nunca, tá bom? Agora eu queria que você convidá-los para a gente repetir as duas frases. E eu quero que vocês repitam, tentando aproximar a pronúncia de vocês ao dos nossos personagens do livro, tá bom? Então vamos lá. Let's listen and repeat. Listening 4. Listen and repeat. I always fold clothes. I sometimes cook dinner. Listening 4. Listen and repeat. I always fold clothes. I sometimes cook dinner. Very well. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a question number 3, tá? Questão 3, tá bom? E aqui nessa questão 3, pessoal, a gente vai... nós vamos nos guiar por esse código aqui, ó. Se não tem nada pintado, vai ser never. Então, ó, por exemplo, se você observar aqui a número 1, né? A imagem número 1, picture number 1. Aqui a ação é make my bed, né? Arrumar minha cama. Como aqui está indicando que é nunca, que ele não faz, que coisa triste, né? A pessoa tem que ajudar nas atividades de casa, né? Não pode ser tudo para uma pessoa só fazer, não é justo. Notem que no nosso texto, nem os robots, nem os robôs gostam de fazer essas atividades. Ninguém gosta, mas elas têm que ser feitas. Então, se tem que ser feito, vamos todos ajudar, que aí fica mais fácil para todo mundo, tá bom? Então, ó, ele disse aqui, ó, I never make my bed. Eu nunca arrumo minha cama, tá bom? E aí a gente vai fazer agora, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui é sometimes, tá? Se a gente olhar lá a legendazinha, ó, quando estiver marcando só um, é às vezes, sometimes. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. I sometimes, né? Eu às vezes. Como é que eu digo lavar a louça? Wash the dishes. Ok? Não esqueci do ponto final. Muito bem. Ok, pessoal? Number 3. Aqui pela legenda, aqui é com frequência, né? Então ficaria I often. Ok? Como é dobrar as roupas, pessoal? I often fold, isso mesmo, ouvido aqui, clothes. Opa, errei aqui a letra. Clothes. I often fold clothes. Eu, com frequência, dobro as roupas. Muito bem, atitude legal. Lavar a louça, dobrar a roupa. Aqui no number 4. Aqui tá marcada a legenda, pessoal, sempre, né? Always. Então, como é que a gente coloca, ó? I always, né? Eu sempre vacuum the carpet. Fizeram direitinho? Colocaram aí o ponto final. I always vacuum the carpet. Eu sempre aspiro o tapete ou carpete, tá bom? Essa foi a question number 3. Good, very good. A gente vai encerrando a nossa aula por aqui, mas antes eu tenho que explicar a nossa homework, a nossa tarefa de casa, né? Homework de hoje, né? Page 108, página 108, tá bom? Vamos lá, localize aí no livro de vocês, página 108. Isso mesmo, aqui ó, página 108, são 3 questõezinhas, eu vou explicar agora as questões, tá bom? Primeira questão, look and write. Observe e escreva, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 6 ações, 6 tarefas de casa, mas eu só tenho 4 imagens aqui. Então vocês vão escolher aí qual é, aliás, escolher não, localizar, identificar que ação é cada uma dessas, tá bom? Muito bem. Good. Very good.
Number 2. Number 2, pessoal, olha só. Em cada um das atividades aqui, tem a legendazinha aqui da frequência, tá bom? Ó, quando tiver os 3 pintadinhos, always, só 2, often, né? Always, sempre, often, com frequência ou frequentemente, sometimes, às vezes, e never é nunca, né? E aí vocês vão observar aqui, vocês vão escrever aqui com que frequência cada um faz essas atividades de casa, tá bom? Wash the dishes, né? Lavar a louça. Clean the bedroom, né? Limpar o quarto. Vacuum the carpet, aspirar o tapete ou carpete. Então essa foi a question number 2. A 3, olha só. Essa daqui, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Essa daqui é em relação a vocês, tá bom? What about you? E vocês, sobre vocês. Aí vocês vão completar essas frases. Que tarefas de casa vocês sempre fazem, ó? Always. Que tarefa de casa vocês com frequência, frequentemente fazem? I often. Que tarefa de casa vocês às vezes fazem? Sometimes. E que tarefa de casa vocês never, né? I never, que vocês nunca fazem, tá bom? Essa foi a nossa homework de hoje, tá certo? Vou me despedindo por aqui. See you. Bye, bye.